Olá. A Bíblia ela não foi escrita para provar que Deus existe. Ela foi escrita porque Deus existe. Aqui no relato de Gênesis, ali mesmo no relato de criação, ali mostra que nós estamos conectados com a criação. Tudo que foi escrito ali nós vivemos até os nossos dias. E também o relato da queda do homem é um episódio que faz parte da nossa vida. Aqui no capítulo 3, no verso 8, diz assim: Ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então essa é uma característica do ser humano, se esconder de Deus. Então à medida que o tempo vai passando, o homem vai se afastando cada vez mais de Deus. Por isso é que acontecem essas tragédias. Outro fato também foi porque o homem não assumiu a sua culpa. Nos versos seguintes, quando Deus perguntou a Adão por que ele havia se escondido, se ele havia comido o fruto, o homem disse que foi a mulher que tu me deste. E logo a mulher também jogou a culpa na serpente. Nós sabemos da história que Satanás usou a serpente para enganar a mulher. Então o homem jogou a culpa na mulher e a mulher jogou a culpa na serpente. Tanto a mulher quanto a serpente é uma criação de Deus. Ou seja, o homem diretamente culpou a Deus pela sua desobediência. É isso que acontece nos nossos dias. Há casos em que as pessoas são condenadas com todas as provas, com toda a testemunha, mas ele não assume a sua culpa. As pessoas sempre elas se dizem inocentes. Então essa é uma característica do ser humano. Um outro fato importante também foi a inimizade. Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Diz assim aqui no verso 15: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, em outras traduções, diz a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, a luta contra os descendentes da serpente, em outras palavras mais claras, são os filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Em um episódio também, Jesus chamou Judas de filho do diabo. Então, de uma forma mais clara, seria a luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas. As pessoas que obedecem o diabo e as pessoas que obedecem a Deus. E essa luta prevalece até os nossos dias. O descendente da mulher também, aqui no caso, é Jesus. Todos os eruditos, eles concordam que Jesus é o descendente da mulher. E que esse episódio, onde diz que ferirá o calcanhar do descendente da mulher, isso aconteceu na cruz. Ali, através de Jesus, a morte de Jesus significa que a serpente ela feriu o calcanhar do descendente da mulher. Porém, também ali a serpente, que é um filho de Satanás, ele fora condenado. Então Satanás ele fora condenado porque agora não havia mais desculpa. Ou havia evidência do caráter de Satanás. Não havia mais dúvida. Ninguém duvidava mais do caráter de Satanás. Deus não destruiu o inimigo do princípio para que não houvesse dúvida. Mas agora ninguém mais duvida. Muita gente hoje fala mal do caráter de Deus, mas sem razão. Porque Deus fez tudo para o ser humano. Inclusive a terrível morte ali na cruz. Então passar na Bíblia que fala que ali a morte, ou seja, ali na morte de Jesus, a justiça de Deus e o amor se uniu ali. Então mostrou o amor, a justiça de Deus, o caráter perfeito de Deus mostrou ali na cruz.
Um outro ponto também que está escrito aqui no verso 17 do capítulo 3. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore que ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e carnes também te produzirás, e comerás a árvore do campo. Isso é uma realidade dos nossos dias, essa luta do homem com a terra. Então o homem ele joga toneladas de venenos nas plantações, e esses venenos contaminam a terra, e muitas vezes vai para os rios, e o homem ele toma água contaminada, e muitas vezes morre prematuramente. Mas no final de tudo é que todos voltam para o pó da terra. Então a morte é uma certeza da palavra de Deus, uma certeza que a Bíblia é verdadeira. Então no final todo mundo morre. E até na morte há esperança. Isso significa que o homem tem um futuro maravilhoso, porque Deus prometeu que haverá um novo céu e uma nova terra. Então o que nos resta ser fiel à palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, Jesus diz: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.